O meu nome é Alexandre Agostinho e estão a ouvir a Hora H2O. Sejam bem-vindos! Caros ouvintes e caros ouvintes, estamos em direto para mais um episódio do podcast Hora H2O. Hoje temos um convidado que é mestrado em Psicologia, o Nuno Rola, que também é nadador do Belenenses e nadador da Seleção Angolana de Natação. Muito bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Parabéns pela tua iniciativa. O podcast tem estado fantástico, parabéns. Obrigado. Nuno, explica-nos um pouco o teu trabalho agora em Psicologia, em que projetos é que estás inserido, porque nem toda a gente sabe que és psicólogo. Eu sempre conheci o Nuno como nadador e eu sabia que eras psicólogo, mas eu esqueço-me completamente que fizeste o teu mestrado em Psicologia. É natural, estamos ali no mesmo meio, não é? Então é difícil dissociar e por isso também é que a minha intervenção na área da natação tem sido muito curta, ou quase nenhuma. Tem sido mais uma intervenção autodidata, por assim dizer, e já foi há algum tempo. Bem, eu tirei o mestrado em Psicologia Clínica, terminei por volta de 2010, já lá vão 9 anos. Neste momento trabalho na Santa Casa de Cascais, Santa Casa Misericórdia de Cascais, num projeto de desenvolvimento psicomotor infantil, que é muito giro. Lido ali estou numa casa chamada Casa Grande e dou apoio a um hotel de jardim de infância, ou seja, essa Casa Grande engloba serviços desde o rugby inclusivo, desporto inclusivo, recebemos ali famílias de todo o género. Portanto, eu trabalho nesse ramo, prescrevo alguns exercícios de desenvolvimento psicomotor infantil, de agilidade, e também trabalho com crianças especiais. E faço ali uma triagem de em que ponto é que elas se encontram para procurar a orientação. Também dou formação e tenho uma experiência em Psicologia do Desporto, que foi nos meus anos logo a seguir à faculdade, estagiei e tive contacto com o futebol até agora. Tenho alguns atletas do futebol no Clube 1º de Dezembro em Sintra. Eu achei muito importante fazermos este episódio porque muitas vezes referimos a importância de um psicólogo no desporto e sobretudo porque agora os nossos atletas de seleção têm a grande vantagem de poder trabalhar com um psicólogo e também temos tido alguns ouvintes que falam em atletas. Por exemplo, eu tive uma conversa com um ouvinte sobre superatletas ou atletas extraterrestres e atletas que são terrestres. Exatamente, e às vezes as pessoas não têm muita noção e é muito importante, e daí a ter feito este convite, para podermos esclarecer um pouco isto e debatermos alguns aspectos. Eu acho que vai ser muito importante. Eu queria ouvir a tua opinião sobre a importância da psicologia no desporto. Bem, a psicologia do desporto, essencialmente, não serve, as pessoas podem ter a ideia que a psicologia do desporto é intimamente ligada à psicologia normal, e está. Mas, para além da psicologia, estudar os fenómenos da mente, não é? A sua origem, os desenvolvimentos e as manifestações, a psicologia do desporto não vai só tratar os doentes, ou seja, os pacientes e as lesões, não. A psicologia do desporto trata essencialmente do rendimento dos atletas e das equipas desportivas. Então, nesse âmbito, tem várias áreas de intervenção, das competências, como a motivação, a comunicação, a relação entre atleta e treinador, e depois tem as estratégias todas que servem para nos levar a uma performance ótima. Basicamente, a psicologia do desporto é virada para a performance e tenta controlar os fatores que são, por norma, não controláveis, não é? E fornecer competências aos atletas para lidarem, e aos treinadores, e neste momento também aos pais. Trabalhamos um bocadinho em triângulo, para fornecer competências para que as pessoas consigam otimizar o rendimento de cada um deles, não é? Porque o treinador também tem que ter o rendimento otimizado, tal como o pai tem que ter o seu rendimento também otimizado, não é? Porque o pai é quase um atleta, não é? E o atleta tem que ter ainda o rendimento mais otimizado, porque é naquela hora, na hora H, em que tudo tem que estar perfeito, percebes? A gente chama o momento da realização. Sim, e todos sabemos que na competição 90% é a parte psicológica, a parte da cabeça é que manda no corpo. E por muito que treinemos, se a cabeça não estiver no sítio, o resultado nunca vai ser o que desejamos. E as pessoas às vezes esquecem-se um bocado que isso é muito importante, a parte psicológica, porque quando depois de falharem, pensam, mas o que é que falhou? Eu treinei tão bem, eu estava tão bem, correu tudo tão bem neste ciclo, e depois esquecem-se que faltou no dia da competição a coisa mais importante, que foi a parte psicológica, a parte da cabeça estar a funcionar e estar optimizada, como tu dizes.
o controle emocional, não é? O autocontrole, o autodomínio e o conhecimento dessas competências, porque muitas das vezes nós desconhecemos que temos essas competências porque nunca as treinamos. E eu tenho uma frase que sempre disse: tudo é treinável, e também aprendi isso com os meus professores, que neste momento são as referências de Psicologia do Desporto do país, que é o Pedro Almeida e Ana Ramírez, no Benfica nomeadamente, e eles sempre disseram que tudo é treinável, então as competências são todas treináveis, temos é que trabalhá-las com muito rigor, é bem necessário trabalho, mas é tudo treinável. Sim, e eu, por exemplo, no meu caso, eu sempre fui uma pessoa que, de certa forma, consegui utilizar o nervosismo de maneira positiva, mas após ter falhado os Jogos Olímpicos de Londres por um lugar no ranking, quando voltei a nadar, senti que já não conseguia utilizá-lo da mesma forma. E depois, quando se iniciou o processo de qualificação para o Rio, sentia que o meu nervosismo era um nervosismo em excesso, não estava a conseguir controlar essas emoções. E depois, após ter feito uma tentativa, decidi, e infelizmente já tarde, mas ajudou-me imenso, decidi recorrer a um psicólogo para me ajudar. E ajudou-me muito, e tenho mesmo muita pena de não o ter feito antes. E ajudou-me imenso a conseguir controlar porque eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estava na câmara de chamada e sentia a minha pulsação a disparar para 150, 160 pulsações, que é uma coisa ridícula. Eu começava a prova já cansado. E sentia mesmo que estava, como os ingleses dizem, spaced out, parecia que estava tonto. Era uma sensação ridícula que nunca tinha sentido. E depois o trabalho que fiz com a psicóloga ajudou-me imenso e consegui pôr isso de lado. E tenho mesmo muita pena de não ter iniciado esse tipo de trabalho com muito mais antecedência na minha carreira, porque teria ajudado imenso. Exatamente. Por exemplo, tu que estás aqui a referir o nervosismo, acho que 90% dos nossos ouvintes devem sentir isso. Eu próprio, como nadador, e já não faço provas há algum tempo devido à cirurgia, mas como nadador, eu sempre fui um nadador que treinava muito bem, chegava à hora H e eu, esquece. Eu acho que nunca nadei uma prova perto do meu limite, porque eu sempre tive muito medo, muito nervosismo até chegar ali ao bloco. Depois no bloco a gente arranca e está tudo bem e é o que tem que ser. Mas agora, essa situação desse nervosismo já não é um nervosismo normal. E que não é normal é patológico. Logo que é patológico precisa de ajuda. O que é que temos que fazer? Temos que procurar ajuda, e tu estiveste muito bem em procurar ajuda. Agora, as pessoas não têm que ter vergonha de procurar ajuda. Sei que ainda é uma coisa embrionária, por assim dizer, mas que com o tempo vai ser, e com os podcasts e com as entrevistas e os atletas a falarem abertamente sobre psicologia, acho que as pessoas, se procurarem ajuda mais cedo, vão conseguir resolver esses problemas de ansiedade em excesso, nervosismo em excesso, que se traduzem no fundo num desfoco da performance, não é? Porque no fundo o que tu estavas a sentir era que a tua energia estava a ser canalizada para outro lugar que não é aquele que deveria ser. E eu estive contigo em várias provas, Dubai 2010, estive contigo quando tu tentaste mínimos para os europeus de curta em Portimão, lembro-me de ter ido e tu nadaste 3 provas e foi a tua última prova que saiu perfeita. A quinta vez. E qual é a explicação para a quinta vez? Não me digam que é falta de aquecimento, não, é porque tu já não havia mais nervosismo para estar ali a esgotar, não é? Se calhar eu nervosismo todo. Essa até posso falar, e foi muito psicológico, porque eu fui para a prova super confiante, estava-me a sentir super bem, e as primeiras 2 tentativas até correram bem, fiquei muito próximo do mínimo, e no dia a seguir voltei a tentar, e não, por exemplo, fiz os 100 livres, à passagem tentei fazer, e não consegui, e depois de certa forma conformei-me que não ia conseguir. Tanto que eu fui para a última para a estafeta 450, de uma maneira tão relaxada que eu já tinha conformado. Tiraste a pressão toda. Exatamente, a pressão me saiu e consegui fazer, e retirei 30 centésimos, que é uma coisa ridícula aos 50 livros. Ou seja, mais uma vez está demonstrado que a pressão tem um papel muito, muito importante. Muito importante. Eu lembro-me de ouvir na Eurosport francesa o treinador do Manodou, no Mundial de Kazan, e o entrevistador na Eurosport pergunta: quem é que achas que vai ganhar amanhã? E ele diz: o nadador que estiver mais relaxado. Exatamente. E é isso que acontece. E o que aconteceu em Portimão, à quinta tentativa, é o perfeito exemplo de que nós temos que estar o mais relaxados possível. Às vezes, eu lembro perfeitamente. Foi ridículo. Eu estava a falar isto com alguém, eu acho que foi um dos momentos mais felizes da minha carreira, e foi uma coisa
uma prova era uma prova pequena, não é? Mas era gira, eu lembro que era gira, porquê? Porque tu nadavas o 100 mariposa, e a seguir tinha a semifinal, pá, e os tempos, as pessoas ali, havia nadadores que melhoravam, que se sentiam bem, mostravam no fundo as suas características, não é? É o género de, não vou dar aqui um exemplo que não tem nada a ver, tem só um bocado a ver, que é a questão do swim-off, não é? Tu, se fores analisar os tempos do swim-off, são brutais. Isso depois tem a ver com as condições do plano d'água, não é? Dizem que existe menos ondas e tal. Mas eu lembro do Dunford, ele em Barcelona, fez um swim-off, inacreditável. Em Barcelona não, foi em Melbourne, acho eu. Foi? Pronto, ele fez numa das provas quaisquer, fez um swim-off inacreditável. Depois nunca conseguiu bater esse tempo. Portanto, ali as condições de pressão, de tudo, se tu retirares, tornas-te completamente mais relaxado, e lá está, como o treinador do Mamadou diz, e nota-se na final ele anda completamente contraído, não é? Portanto, há aqui o fator psicológico. Não, por acaso em Kazan fez 21 baixo, foi aquela vez que ele andou para 21. E ganhou? Ganhou. Ele não ganhou, foi no Rio, ficou em segundo. Foi no Rio, em que se nota ele a nadar completamente. Parecia uma pedra, não? Eu ainda vejo sempre os vídeos, porque é das melhores provas de natação. Para mim, ver o Erwin a ganhar é uma coisa espetacular. Eu fico, e às vezes estou aqui e vou ao YouTube ver aquilo. E vejo sempre a prova e reparo sempre que ele está uma pedra a nadar. Por acaso, eu queria pegar aquilo no que estavas a dizer, em Portugal a psicologia ainda ser um pouco estigmatizada. Porque eu acho que as pessoas ainda pensam, preciso ir ao psicólogo é porque está maluco. Se vai ao psicólogo porque está maluco. E infelizmente ainda há muito essa ideia em Portugal. E as pessoas têm que começar a perder um pouco essa ideia, porque não é nada disso. As pessoas, vamos dizer, entre aspas, normais, também precisam de apoio psicológico. E lá está aquela conversa que estávamos a falar dos atletas extraterrestres. Ninguém é de ferro. Todos nós temos momentos menos bons na nossa carreira e na nossa vida, no modo geral. E temos que começar a perder um pouco essa ideia, porque muitas vezes há problemas que seriam resolvidos muito mais rapidamente e com muito menos esforço se tivéssemos esse apoio. Claro, o apoio especializado dá-nos, para além de nos dar outra perspectiva sobre o assunto, também ajuda-nos ali algumas estratégias a lidar com alguns problemas que nós não conseguimos ver, porque nós estamos mergulhados nele, não é? E se nós tivermos, eu costumo usar uma estratégia muito interessante que diga assim, a alguns atletas, olha, experimenta tu, imagina que tu estás a ver dentro do filme, estás a ver a partir da câmara de filmar, ok? Olha para ti assim dessa maneira, para ver o que é que tu fazes, e é possível, se a gente recorrer à nossa visualização, que é brutal, quem usa o poder da visualização é brutal, consegues mesmo estar lá dentro, e tenta perceber, tenta olhar assim, tu vais conseguir perceber que quem está de fora tem uma visão completamente diferente da nossa que estamos mergulhados. Portanto, não sei, é um problema social, é um estigma de facto, mas também não é só um estigma, tem a ver também com a informação. Acho que a informação também ainda é pouca, felizmente, cada vez mais, acho que há um esforço do Comitê Olímpico, o Comitê Olímpico Português tem agora no gabinete a Ana Ramírez, que tem promovido imensas ações para treinadores e para atletas. Eu, por acaso, tenho visto no Facebook e tenho visto que alguns elementos de alguns treinadores da nossa natação partilham. Nomeadamente, acho que, não me engano, o Ricardo Santos e o pessoal do CAR do Jamor, os preparadores físicos, também têm frequentado. Portanto, eu julgo que é uma questão de tempo até a psicologia se tornar normal. Se tornar normal. Acho que é uma questão de tempo. Mas, de facto, é também cultural, mas também é um bocado de falta de informação, na minha opinião. Depois chegamos ao tema da saúde mental no atleta, e isto vem a propósito de na semana passada, ou esta semana ainda, o Michael Phelps ter enviado um tweet a falar dos problemas que enfrentou durante a sua carreira, e mesmo depois de formar, em que pensou até o próprio suicídio, e que ele aconselha as pessoas que estão a passar pelo mesmo que façam o mais rapidamente possível o que ele não fez, que foi recorrer à ajuda de um profissional, ou seja, de um Exatamente. psicólogo. E também temos o caso da Ruta Melpita, agora que se reformou e que alega que está numa severa depressão. E isto tem sido e tivemos, por exemplo, também o exemplo do Ian Thorpe, que também teve uma depressão severa e mesmo pensou em suicidar-se também. Olha, tens também o Caleb Dressel e o Ryan Lochte.
Que o Caleb, por acaso, foi engraçado, que disse que vinha agora um artigo escrito no blog do coach, que às vezes leio, que ele dizia assim: voltei a ter medo do Caleb Dressel. O título era engraçado e fui ler. Então o Caleb disse que estava desmotivado, estava numa depressão porque tinha perdido o companheiro de treino, o Ryan Lochte. Então, que era a figura máxima que ele via no treino, e ele tinha perdido, então gerou ali uma desmotivação muito grande e uma depressão. É um exemplo engraçado. O Phelps falou que deu um exemplo ao mundo, né? Serviu de role model de novo. Esta bola de neve que vem aí caindo sobre a depressão na alta competição tem sido um tema muito, muito em foco, e com queda para o suicídio. Ainda não aconteceu na natação, mas acho que já aconteceu nos outros desportos. De certeza que já aconteceu. E também tinha um snowboarder a falar hoje sobre a depressão. Qual é a minha opinião sobre isso? A minha opinião sobre isso é muito simples. Eu ainda há poucos dias estava a comentar isso com o João Gigante, em que, assim, há bocado tivemos a falar do normal e do patológico, não é? Em que o normal é a ansiedade, é super normal. Um atleta que tem ansiedade, tem nervos, é super normal estar. O problema é quando isso passa a ser disfuncional para a sua vida diária e não se torna, como é que eu te vou dizer, não se torna normal, não se torna, causa-nos problemas a nós, como estavas a referir há bocado, ficas tonto, não focas, isso aí já acho que é necessária ajuda. Agora, a ansiedade miudinha, nós todos nós sentidos, não conseguir comer direito antes da prova e tal, isso não é grave. Agora, essas grandes estrelas que nós sabemos, agora imagina a quantidade de pessoas que não são estrelas e que estão mergulhadas em depressões, não é? E que não dão os alertas que as estrelas dão. Agora, eu acho que essas grandes estrelas que passam por tanto, Alexandre, eles têm medalhas de ouros olímpicas aos pontapés quase, não é? Medalhas dos campeonatos nacionais aos pontapés, recordes nacionais, alguns são recordistas olímpicos e mundiais. Imagina o que é eles passarem por uma experiência dessa tão forte emocionalmente. Imagina. Deve ser eles passam por... Imagina, eles passam por isso, né? Depois já estou a chegar ao porquê da minha concepção desse assunto. Eles passam por esse patamar em que são super estrelas mundiais, no dia seguinte têm 1000 capas de revista. Imagina qual é o estímulo que eles têm cerebral e hormonal, porque o corpo, já viste, a dopamina, a serotonina, estas neurotransmissores, não é? Dão-nos um boost ali de energia, de felicidade tão grande que imagina eles não conseguirem viver isso no dia seguinte, percebes? Não vão viver isso no dia seguinte, ou seja, o dia seguinte vai ser um dia normalíssimo, as competições seguintes vão ser umas competições normalíssimas, em que eles não têm só que nadar por eles têm expectativas dos outros, dos pares, do país, têm uma responsabilidade tão grande, e se eles não conseguem cumprir essas expectativas, é muito normal que eles caiam num abismo, não é? Mesmo ainda durante a carreira. Olha, quase todas as situações foram após grandes sucessos, exceto a situação aqui da Ruta Meilutyte, não é? Que vive já um período relativamente longo de afastamento das suas melhores marcas, mas todas estas situações do Torpe, o Torpe foi logo a seguir a Roma, não? Foi logo a seguir Roma, o Torpe não. Desculpa. Ele depois de Atenas, eu acho que ele não escolheu. Foi logo a seguir aquela prova dos 400 crawl em Atenas, não é? Que ele fez falsa partida e que o levaram na mesma e que ele depois ganhou, não foi? E foi logo a seguir a isso ele começou a entrar em graves problemas. Tanto que ele tentou voltar a nadar, mas não conseguiu. Exatamente. Muitos problemas com drogas também. Porque eles, na Austrália, tem um problema muito grave que nós não estamos aqui a falar, que é a questão deles nadarem sempre fora do fuso horário, então têm que usar sempre um indutor do sono para dormir, então que isso causa dependência. Isto é completamente taxativo. Agora, mas voltando ao caso do Phelps e da Ruta, em que a minha ideia é exatamente essa: eles estão num patamar tão grande, tão enorme, em que repetir aquele sucesso vai-lhes voltar a trazer o mesmo estímulo se ele não bater aquilo que é o melhor tempo, não é? Que eles acabam por ser um normal day para nós, é uma realidade que se torna banal, percebes? E é muito mais fácil eles caírem no abismo do que o cidadão normal, na minha opinião. Agora, como é que se trava isso? Eu acho que é repensar, requalificar objetivos, procurando ajuda, tentando desafiá-los a desafios maiores, porque senão eu acho que eles com todo o envolvimento que têm, com um patamar que chegam, com experiências tão fortes que vivem emocionalmente, torna-se difícil encontrar ali um equilíbrio. Portanto, é que existe depressão, ansiedade, medo de falhar,
todas as expectativas que eles têm sobre eles, pá, deve ser uma pressão. Eu não consigo imaginar. Deve ser uma coisa inacreditável. Qual é a tua opinião? O que é que tu achas? Eu acho que é sobretudo a grande pressão em obter grandes resultados que as pessoas têm nos atletas. Eu acho que isso causa um enorme stress, pois se por acaso eles falham uma vez, lá está, é uma coisa que eles não conseguem lidar muito bem, é uma falha, uma derrota que se calhar não conseguem lidar, porque viveram tantos sucessos e depois não sabem o que é falhar também, infelizmente. Exatamente. E têm medo desse falhanço, não é? Tem uma angústia enorme de falha, não é? Uma coisa demoníaca. Sim, e por exemplo, num pós-carreira, foi o que me aconteceu e eu acho que eles também devem sentir o mesmo. Nós éramos atletas em que, por exemplo, eu em Portugal era o melhor fui campeão nacional durante 10 anos dos 50 livros. E eles, por exemplo, o Michael Phelps foi campeão olímpico durante 23 vezes, não foi? Sim, por aí. A Ruta Melutita, a mesma coisa. Pronto, eu não sou muito bom em estatística. Um atleta com muito sucesso é o melhor no mundo, ou o melhor na Europa, ou o melhor na África, ou o melhor na América. Pronto, é o melhor. E quando acaba a sua carreira e começa a entrar no mercado de trabalho, ou vai fazer qualquer outra coisa, ele tem que recomeçar do zero, basicamente. É uma nova experiência, são estímulos diferentes. E o que foi o que me aconteceu, eu senti um grande vazio. Senti que passei do melhor de Portugal para... Eu já falei nisso. O Alexandre Agostinho. O Alexandre Agostinho nadador, o Alexandre Agostinho fisioterapeuta, que nem sequer é o melhor fisioterapeuta de Portimão. E parece que perdi motivação, sei lá, não... Fiquei um pouco vazio, foi o que eu senti. E estar a repensar o esforço todo que eu fiz e o tempo todo que eu despendi para conseguir ser o melhor na natação, ter que refazer isto para a fisioterapia, por exemplo, deprimia-me um pouco. Claro. E o facto também de não ser o melhor, não é? Porque eu sou uma pessoa muito competitiva e não sei, foi muito, muito complicado. E eu sou sincero, durante 3 ou 4 meses passei muito mal e não estava a conseguir lidar muito bem com o facto. Mas lá está, era o que estavas a dizer, nós temos que refazer objetivos, temos que readaptar a uma realidade diferente e eu acho que isso, lá está, com a ajuda de um psicólogo, uma pessoa que sabe nos guiar, eu acho que é uma coisa até relativamente simples de conseguir readaptar e ter novos objetivos para a vida e eu acho que isso ajuda muito e foi o que eu não tive durante 4 meses, eu só pensava só não até ficar em casa, não fazer nada. Sou banal, sou igual aos outros. Sou igual aos outros, exatamente. Estava habituado a ser a comparar. O rei. É a mesma situação que imagina que eu vou aprender inglês estou no nível 1 e tenho 35 anos, vou aprender inglês, vou para o nível 2 e tenho putos de 17 anos lá também. Claro que os putos de 17 anos vão chegar a um nível muito superior logo no primeiro mês e eu vou estar ali, o que é que se passa? Então nós temos que sempre que guardar as nossas coisas ao nosso tempo e temos que fazer esse exercício. Não é um exercício fácil, jamais, não é um exercício fácil. Agora, temos é que ter alguém que nos oriente se não conseguimos fazer sozinho. E pronto, isso passa muito pela falta de vergonha, não é? E às vezes também pensamos que conseguimos resolver tudo sozinhos e não é verdade. Portanto, primeiro temos que nos tentar auxiliar e pensar que a nossa saúde mental é a base, tem que ser um valor basilar para nós. Estar bem connosco mesmo e estar feliz e procurar estar feliz. Isso faz parte do respeito que nós temos que ter por nós próprios. E depois temos que pensar e temos que nos pôr ao nosso nível. É difícil porque tu saíste de uma realidade em que entravas numa piscina e tinhas as pessoas todas a olhar para ti, a tentar ver como é que tu nadavas, a tentar perceber como é que este tipo hoje vai fazer, deixá-la ver, e depois passas para o ramo da fisioterapia, em que estás num gabinete fechado, em que tens uma relação com o cliente e com 2 ou 3 colegas, não é? Portanto, imagina a tua cabeça a dizer, fogo, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Eu acho que também o que estavas a falar da felicidade, eu penso que também foi uma altura em que eu desisti de nadar, deixei de nadar e não estava feliz porque tinha falhado novamente os Jogos Olímpicos do Rio e se calhar isso também ajudou muito, não estava num momento de felicidade da minha vida muito, muito grande e eu acho que isso também deve ter ajudado para
não está na minha melhor forma ou na minha melhor saúde mental enquanto pessoa. Ok. Eu acho que tudo são pequenas virgulazinhas que depois se tornam completamente nocivas, percebes? E nem consegues dizer, não, foi isso que desencadeou. Não, foi no fundo um conjunto de coisas que fez uma estrutura enorme e desabou sobre ti e que te causou uma mágoa, ou aleijou-te mesmo, aleijou a tua pessoa. Portanto, espero hoje que já repensaste e já estejas bem. Mas no fundo isso não é mal de passares por aí, não é mal. Acho que eu costumo dizer que às vezes quando estamos no fundo temos mesmo que bater lá no fundo e para conseguir dar um impulso para cima, não é? Tenho muito essa filosofia e acho que faz parte da vida e de certeza absoluta que isso trouxe muitas coisas boas para ti, aprendeste muito. Exato. E espero que tenhas um notebook. Espero que tenhas um notebook que tenha escrito aí algumas coisas giras, porque é muito bom que tenhamos sempre ali um notebook e de vez em quando lancemos ali algumas coisas sobre nós ou sobre as nossas, o que nos vai no interior e que mais tarde possamos ler até e rirmos um bocado do processo que tivemos. Sim, eu estou a falar de mim, mas tenho a certeza absoluta que foi o que muitos atletas passaram Exatamente. Eu acho que é muito importante, é muito importante as pessoas perceberem que até os atletas de topo têm momentos fracos e há muita gente que desconhece, não é? Exatamente, e pensam que é o melhor e então é imbatível, não tem emoção, não tem sentimentos, são tipo robô, aquilo é sempre a andar, não... É sempre a andar. Por mais que isso dá a impressão que é, não quer, não é? Não. E ainda bem que e continuamos a ser humanos. E ainda bem que essas grandes estrelas têm vindo cá para fora colocar isso tudo em questão. E ainda bem que os atletas portugueses também têm vindo cá para focar nos podcasts e nas entrevistas falar sobre psicologia. Acho que vai ter um efeito muito positivo daqui, e o Comitê Olímpico também, parabéns ao Comitê Olímpico, vai ter um efeito positivo daqui a uns anitos, vamos estar aí com melhor saúde mental no desporto. Nuno, estávamos a falar de técnicas para conseguir melhorar por exemplo, o nosso pré-competição, e uma delas era a visualização, que já falamos há pouco. Tu costumas utilizar muito a visualização ou costumas utilizar outras técnicas com atletas antes de uma grande competição ou antes de um jogo, por exemplo, no futebol? No futebol, a gente usa muito a malta que gosta de ouvir música, relaxamento, claro, há pessoas que gostam de ver vídeos. Portanto, a princípio, no futebol, como é um desporto de equipa, a gente tenta ter a maior união possível, ok? Que eles sejam unidos, que sejam ali dentro do campo, que seja, eu confio cegamente em ti e tu em mim, ok? Se eu falhar, tu estás ali atrás. É um bocado diferente do desporto individual. Porque se eu falhar, tu tens de estar na minha back, não é? Tens de estar ali a segurar. E o que nós fazemos muito é team buildings, ok? De fortalecimento de equipa, de liderança, para eles segurarem uns aos outros. Individualmente, há atletas que precisam, de facto, de sessões mais particulares, mais direcionadas, como, por exemplo, a visualização, o relaxamento, a antecipação. Ok, a antecipação também, usa-se muito a antecipação. Portanto, há aqui uma série de competências a definir e a otimizar, que é muito pessoal no campo individual. E no campo coletivo, usamos essas técnicas mais abrangentes, por assim dizer. Eu estava-te a perguntar porque eu utilizava muito a visualização, por exemplo. Fazias a situação do cronómetro a tocar e tu... Exatamente. O Paulo dava a partida, eu fechava os olhos, contava o número de braçadas como se fosse, que eram 36, aos 50 metros, e depois fazia sinal quando chegasse às 36 e ele parava o cronómetro. E eu lembro-me desta história, no meeting de Coimbra, quando eu bati o recorde nacional, uma das vezes que bati o recorde nacional, os 22:36, deu 22:38 o cronómetro. Incrível. E eu no dia a seguir, pumba, fiz 22:36. É uma coisa impressionante, realmente. É impressionante. Eu fiz essa técnica ainda, eu tinha acabado de chegar a Portugal, tinha de 18 anos, 17, 18 anos, e fui nadar para o ginásio Figueirense. E havia lá um tipo que até esteve no Sporting, que era o Paulo, e ele era treinador dos mais novos, mas estava a fazer uma espécie de doutoramento, eu não me recordo bem, e toda a equipa fez isso, e nós fazíamos a visualização, claro, era uma coisa, já foi há muitos anos, já foi, sei lá, se não estou enganado, já foi para aí em 2002, portanto, já foi há muitos anos, e já fazia essa visualização dessa maneira. Eu ainda mal sonhava que queria ir para a psicologia, eu queria ir para a biologia, mas pronto, e só para veres as técnicas, que há técnicas que são sempre atuais, né? E a visualização, se calhar, não é muito recomendada para os indivíduos de 1500. Olha, eu também fazia uma que era,
ouvíamos uma pessoa a falar, a dizer, deitávamos no chão, e depois tínhamos uma pessoa a falar, por exemplo, a dizer, agora a perna está relaxada, sente aquilo na perna. E depois com uma música de fundo muito relaxante. Esse era do relaxamento, não é? Exatamente. Eu já não me lembro. Eu dei isso tudo no curso de fisioterapia. E porquê que faziam essas? Não podia ser anterior ao momento competitivo. Isso era na noite anterior. Exatamente. Noite anterior, não era no momento competitivo essa não é recomendada. Não. Era mais para relaxar. Porque senão o tónus muscular e tal. Uhum. Sim, mas lá está, há várias técnicas que muitos e que vocês, psicólogos, sabem e que nos ajudam imenso. O estabelecimento de objetivos é fundamental. Reais. Olha, eu estava no meu primeiro ano de Psicologia e fui no Belenenses, criei um projeto piloto, tive há dias a arrumar as coisas cá em casa e encontrei aquilo. E encontrei um projeto piloto, criei um projeto piloto que era, eu estava chateado porque nós de ano para ano tínhamos imensas desistências, não tens ideia. E o Belenenses tinha toda a estrutura para ser o melhor clube do país naquela altura. Tínhamos uma piscina de 50, tínhamos uma equipa relativamente numerosa, tínhamos formação boa, a Helena tinha formação, depois tínhamos o Slava, tínhamos nessa altura o Belenenses, naquele campeonato em Coimbra, de juvenis, tinha estado em segundo lugar, atrás do Famalicão, uma coisa assim qualquer. Tinha o Pedro Oliveira, tinha uma equipa incrível. E aquilo desistia imensos nadadores bons. E eu ficava chateado com aquilo. Então criei um projetozito em que pus, vamos lá perceber porque é que esta malta desiste. E tu não vais acreditar. Quem desistia era quem não tinha noção realmente do que era a natação. Porque imagina, um tipo que fazia 2,20 aos 200 kg. E eu estive a ler. E tu perguntavas, então, qual é os teus objetivos? E o tipo dizia que ia fazer um 59 ou 2,00, percebes? Ou seja, o estabelecimento de objetivos completamente irreais. O que traduz... Na altura da carreira, não é? Sim, o que traduz no abandono. Não é? Não tem noção, não tem um objetivo real estabelecido, não tem uma ajuda para dizer assim, olha, desculpa, isto não é o teu objetivo real, o teu objetivo agora vai ser 2,18, depois aí progressivamente, não é? O que causou, e estatisticamente, nós tínhamos um abandono brutal de miúdos, não tinham o apoio que era necessário ter, na minha opinião. E eu criei aquele projeto e tal, tive como Patrícia Conceição a responder-me assertivamente a tudo, o Pedro Oliveira, em que seria um número de braçadas, sabia onde é que queriam estar, onde é que estavam e para onde é que iam, percebes? Esses três fatores são fundamentais. Onde é que estás, para onde é que queres ir, não é? Tens de ter isso completamente bem delineado na tua cabeça, para que não tentes saltar etapas e para que isso não te prejudique. Portanto, o psicólogo tem que, quando o atleta vai procurar ajuda, tem que enquadrá-lo dentro da realidade dele, não é? E o estabelecimento de objetivos é uma das técnicas que passa por aí, mas isso tem que ser, por exemplo, nesse campo, no nosso campo que é a natação, tem que ser estabelecido dentro de uma equipa com um treinador e com um atleta, tem que ser um trabalho mais multidisciplinar. Mais 3D, né? Como a gente diz, ou multidisciplinar. Portanto, é um bocado nessa ótica. Portanto, as técnicas de psicologia que a gente usa variam de equipas para desportos individuais e têm que ser muito específicas, porque têm que ser assertivas. E não podem ser nocivas, porque há umas que podem ter um efeito completamente negativo, percebes? E estavas a falar também na desistência muito precoce dos atletas. Tu achas que o sucesso precoce no desporto também ajuda na desistência precoce dos atletas? Por exemplo, um atleta infantil e juvenil? Porque eu digo isto porque nós vemos muitos nadadores infantis a serem campeões nacionais, ganharem 5 provas no Nacional de Infantis, mas depois quando se traduz para júnior, eles desaparecem. E eu acho que isso tem muito a ver, porque são atletas muito jovens que lidam com sucesso e ainda são muito jovens, e depois, às vezes, se calhar perdem ali numa prova e eles não sabem lidar com a derrota. Lá está aquela situação de saber lidar com a derrota. Exatamente. E eu acho que isso também tem muito a ver com a desistência de atletas prematuramente. O sucesso do desporto. Tu achas que isso tem a ver? A parte do estabelecimento de objetivos, claro que tem, mas eu vou-te explicar. Esse assunto está em berra, né? Aqui em Portugal este assunto é o pão nosso cada dia e eu até costumo chamar a brincar o caso Vital. Chamo o caso João Vital. Já há muitos anos que eu chamo o caso de João Vital, porque o João Vital é o maior exemplo que em Portugal eu costumo chamar o caso Vital, porque toda a gente, eu lembro-me disto desde que o Vital apareceu em infantil, o vai rebentar. E toda a gente tem um estigma social que nós nunca
nós sempre o implementamos em Portugal, de ver um miúdo a bater, vai arrebentar, e nunca, este miúdo vai ser bom. Agora, porquê que o sucesso precoce no desporto, como estavas a explicar, é uma das causas do abandono? Alexandre, pode ser e pode não ser, percebes? A gente não pode conotar isto com demasiada negatividade. O tal caso de Vital, que continua hoje em sénior com excelentes tempos, e que mesmo que ele desista de nadar amanhã, ninguém vai dizer, o Vital... Não, ele é sénior, está com um excelente nível, não é? Pode dar muito mais, ou seja o que acontecer na carreira dele, eu desejo-lhe a melhor carreira possível, mas ele não rebentou, né? Provou a toda a gente que era possível ser um nadador bom, desde miúdo até crescido. E vários recordistas do mundo hoje foram recordistas dos grupos de idade, certo? Portanto, o que é que pode acontecer aqui? Temos que analisar com muito cuidado os talentos que abandonam. E porquê que abandonam? Porque há fatores que nós vamos conseguir analisar de caras e outros fatores que nunca vamos saber, as variáveis nunca vamos saber. Claro que tu dizes aqui do sucesso, é verdade, é incontestável. Há nadadores que não sabem lidar com o sucesso logo desde miúdo, mas por isso também parte de uma educação e de um plano de carreira, descrito pelo clube e pelo treinador, porque o atleta tem que ter um plano de carreira, não é? Eu há dias estava a ler, tive uma conversa com o Rui Ribeiro e com o Mark depois li com o Vítor, o treinador do Alexandre, do Gabriel Lopes, também tinha comentado, e ele comentou de maneira excelente. Nós estamos ali numa conversa construtiva, em que ele diz que há um plano de carreira, teve um plano de carreira para o Gabriel, e o que aconteceu fora desse plano de carreira foi vindo do acaso, foi os recordes, percebes? Ele disse que não alterou uma vírgula planeamento que tinha para o Gabriel. Metragem, número de idas à piscina, toda a pedagogia do processo, ele não aumentou, não tirou uma vírgula. Tudo o que aconteceu teve muito sucesso, né, desde sempre, e está a ter, mas nunca é um caso de grande sucesso. Como há aqueles casos dos miúdos que aparecem por outros níveis hormonais, maturação. Exatamente. Como tu sabes, há miúdos que têm barba e têm 14, 15 anos, não é? E a maturação tem muito a ver, tem mais força, depois chegam ali aquele patamar de sucesso e depois vão para os secundários, depois temos que ter atenção aos papéis das famílias, dos pares, exato. São social da fatores, escola, não é? Não é só um fator, são um conjunto de fatores. Portanto, nós podemos dissertar sobre esse tema durante alguns dias, mas de facto o sucesso precoce no desporto, em infantis e juvenis, na minha opinião, não pode ser super valorizado, percebes? Uhum. Temos que ter aqui uma noção de, ok, foste muito bom em infantil, és muito bom em juvenil, mas se fores melhor em absoluto, aí é que vais ser bem, aí é que estás bem. Mas nunca desvalorizar que ele foi muito bom em infantil e muito bom em juvenil, porque senão o miúdo em júnior perde a primeira prova com um outro júnior que era infantil, era banal. O que é que ele vai pensar? Pronto, rebentei. E o primeiro fator para ele dizer assim, não me vou sujeitar a isso, vou abandonar. Portanto, temos aqui várias questões para abordar sobre o sucesso sobre o sucesso precoce infantil no desporto, infantil e juvenil no desporto, se influencia ou não o abandono. Temos aqui um sem número de questões, portanto, eu sou muito pragmático nesse tema, sempre fui, e eu acho que devemos fechar sempre os sucessos. Seja infantil, seja juvenil. Agora, com cabeça, tronco e membro, ou seja, o papel das famílias tem que estar enquadrado, o papel dos pares, quando ele entrar na escola tem que saber o que quer, porque depois arranja uma namorada, como tu sabes, e a namorada não é de despertar, a esta hora vais-te embora, não é? quantas vezes? E nós não sabemos disso, não sabemos o que é que se passa, só vemos que ele no próximo nacional já não aparece na start list e já não existe como nadador, não é? Mas também sabemos que há vários que existem, não é? Portanto, temos que ser pragmáticos e honestos relativamente à discussão desse tema. A minha opinião é essa que eu acabei de dar. De facto, acho que aqui em Portugal há um estigma muito, muito, muito grande sobre o sucesso infantil. Acho que há um estigma muito grande. Uhum. E qual é a tua opinião sobre o impacto dos pais e da família no nadador? E na psicologia, sobretudo, do nadador? Eu acho que isso é um tema também da moda. Exatamente. Muito importante, porque eu já presenciei situações em que eu vejo pais e fico só até a dizer, mas tu não podes ser pai, meu, tu não tens qualidades, não tens formação para ser pai sequer. Não tens competência para ser pai. Olha, vou-te explicar. Olha, eu achei por bem, já há 3 anos talvez, estive em Luanda. Eu vou lá, quando posso, vou lá nadar um nacional, adoro passar aquilo que aprendi cá,
adoro passar aquilo que aprendi lá, porque eu aprendi lá a nadar aos 16 anos e adoro. E vou lá e decidi então, olha, estava a ver assim pais muito novos no desporto, todos com o cronómetro da mão, estás a perceber, a apontar os tempos dos filhos, eu, pá, estes pais são diferentes dos pais de antigamente, e são diferentes dos pais de antigamente. E decidi, olha, vou dar aqui uma formação sobre pais de atletas de alta competição. E dei, pá, e correu muito bem para já porque eles sentiram-se ali gratos porque ele tivesse a transmitir um sem número de coisas. E tentei transmitir a ética, tentei transmitir que o pai tem que respeitar que o filho é atleta, não é? Nomeadamente na alimentação, nas horas a cumprir e isso tudo. Mas, e um sem número de coisas. Mas o papel do pai do papel do pai e família no desporto é fundamental. Sim, a família no desporto é fundamental. Tu tiveste agora casos em Portugal de violência no futebol, que é o que mais se vê. E o pai tentar suspeito de ir ao estádio e tal. Mas os pais têm um papel fundamental e acho que os pais cada vez mais tentam, como há muita informação, eles tentam saber tudo de treino. Tentam saber tudo e tentam tirar satisfações ao treinador e porque é que o meu filho não nada isto, porque é que o meu filho não nada aquilo. Eu lembro-me de ouvir uma história do Porto, olha, já foi antes, que também estou muito antigo nisto, eu vi uma história do Porto, que havia um treinador do Porto que proibiu os pais de assistirem aos treinos de natação. Pá, se calhar o Paulo, os treinadores que vão vir isso amanhã, se calhar vão se lembrar, mas pá, esta história eu lembro-me de ser contada por alguém. Ver assim, pá, era um treinador, Porto, proibiu os pais de irem para a bancada porque aquilo era uma confusão. E os pais têm que ter uma educação desportiva que ainda não têm, muitos deles, não é? Infelizmente. Mas quem é que cabe passar isso? Quem é que cabe passar essa formação aos pais? Consegues ter algum impacto nisso? Consegues fazer, por exemplo, eu sei que há formações e tu consegues trabalhar com os pais de maneira a educá-los, de certa forma? Consegues trabalhar com os pais. Imagina num clube. O que é que tu tentas transmitir? Incluí-los no processo, fazê-los parte do processo, perceber que eles são ativos no processo. Eles já são, né? Mas eles são de uma maneira desorganizada. Ok? São de uma maneira desorganizada. Então, se a gente tentar transmiti-los, incluí-los no processo de uma maneira organizada. Imagina um pai da Portinado super ativo, mas que não faz parte do processo. Incluí no processo para ele perceber mais do que é que se está a tratar. Delegado, percebes? Um dos casos. Ou então tentamos fazer reuniões com os pais e formações com os pais que conseguimos, na formação de modo subtil, né? Porque não devemos ser diretivos, senão compramos guerras. Tentamos transmitir de maneira geral que o papel que existem pais nocivos, e isso é um tema de formação, pai nocivo. Pai nocivo é o pai que tal, e descreves ali sem número de pontos, ou então pá, as formações funcionam muito bem com os pais, eles saem dali um bocadinho transformados, porque no fundo eles querem se fazer ouvir. Só que de uma maneira desorganizada, porque eles não têm o conhecimento do desporto que deviam ter, e eu acho, e há uns que têm o conhecimento de desporto que deviam ter, mas depois não conseguem traduzi-lo em palavras nem em atos, percebes? E depois Alexandre, é incontornável o tipo de educação que todos nós temos, são distintos, não é? E tu falaste aqui do exemplo do pai a tratar mal o filho a seguir a prova, e isso vai sempre existir, e nós não conseguimos filtrar isso, infelizmente, mas se conseguimos mudar alguma coisa, acho que a tendência é para uma evolução, não é? O papel dos pais é fundamental. Pais, família, seja o que for, é fundamental nos miúdos. Eu agora queria que fizéssemos agora aqui uma comparação entre atletas em desportos coletivos e atletas como na natação, desportos individuais. É muito, muito diferente, como todos nós sabemos. E eu queria que falasses um pouco sobre isso e, por exemplo, tu achas que nadadores ou atletas de esportes individuais lidam com a pressão de uma maneira mais solitária, é mais complicado? Eu acho que isso é uma realidade, porque, por exemplo, num desporto como o futebol ou o vôlei ou um desporto coletivo, tu consegues ter um conjunto de colegas, um ambiente muito mais propício a conseguirmos falar sobre os nossos problemas, porque todos nós temos o mesmo objetivo, e enquanto equipa. E num desporto individual tu estás sozinho, praticamente tu treinas sozinho, tu vais para a prova sozinho, tu competes sozinho, e eu acho que isso é uma grande diferença entre os dois tipos de esportes. Exatamente, é uma diferença enorme. Temos um Cristiano Ronaldo que pode estar a ser acusado de violação
e no jogo a seguir marcar 4 golos. Uhum. Né? E temos atletas sozinhos que ninguém sabe o que vai na cabeça deles, têm que lutar contra os seus próprios objetivos e estão ali na água, quem diz na água também diz a correr ou seja o que for. Portanto, a estrutura psicológica de cada atleta é muito diferente. Na minha opinião, os atletas de esportes coletivos são mais orientados para o resultado, ok? São a equipa tem uma equipa, portanto, são todos como mas todos estão, como eu te disse há bocado, estão todos protegidos entre eles, né? Estão mais ou menos blindados, por assim dizer. Portanto, a maneira de lidar com a pressão é uma maneira coletiva. Há uns, claro que dentro dessa coletividade vamos ter ali uns topos da pirâmide que vão sobressair, que são os mais ansiosos, os que têm uma personalidade mais frágil, por assim dizer. Mas é muito mais fácil, e aliás, muito mais fácil estar em grupo, se reparares os fenómenos grupais que acontecem entre claques e coisas dessas, estou a dar aqui exemplos negativos, são amontoados de gente que vão predispostos a fazer a asneira, não é? É exatamente a mesma coisa numa equipa. Uma equipa são 11 pessoas que estão ali a lutar por um objetivo, portanto têm as competências psicológicas diferentes dentro do grupo, mas que estão unidos por um resultado que eles todos vão querer, que é a vitória, ou que seja o resultado que o treinador propôs, não é? E aí a pressão é diferente, a pressão está como diluída, não é? Mas pode estar mais em cima do outro, a nível de mídia, mas a nível de equipa, um tem mais responsabilidade que o outro, mas os outros 9 são iguais, e isso dilui-se, não é? Eu acho que uma coisa também muito importante é, por exemplo, um jogador de futebol ou um jogador de basquete ou de basquete pode-se dar ao luxo de ter um mau dia, porque tem sempre, por exemplo, no basquete tens 4 outros jogadores que podem apoiar, no futebol tens outros 10 jogadores que podem estar a fazer o seu papel e pronto, de certa forma amparam um mau dia que tu tens. Exatamente. No desporto individual tu não podes ter esse mau dia, porque não consegues ganhar. E num desporto tu podes ter um mau dia, num desporto como o futebol e ganhar na mesma. Enquanto no desporto individual, no desporto individual o momento é aquele e só há um. Exatamente. Não há mais nada. E só por isso causa um enorme stress e uma enorme pressão. Uma enorme pressão, sem dúvida alguma. E daí tens de desenvolver as tuas competências para que consigas lidar com a pressão da melhor maneira e, nomeadamente, atingir os teus objetivos. Uhum. Mas sem dúvida alguma que no desporto coletivo, como o sucesso comum é que conta, no fundo a pressão é ali diluída. E estavas a falar do exemplo do basquete. Imagina que está um jogador de basquete a jogar mal o jogo inteiro e no último segundo a bola cai na mão dele e ele faz um triplo e é o herói, não é? Uhum. Completamente diferente. E tu, nadador, partiste mal ou estás muito nervoso ou viraste mal ou falhaste aquela prova de eliminatória, já não vais à final, ficaste em 17º, ficaste em 9º, acabou, não há repetição, não é? Portanto, a pressão aí é amplificada, por isso é que temos ansiedade a disparar, por isso é que tens os suores, por isso é que às vezes começa a ser completamente disfuncional. Embora eu também tenha visto jogador de futebol com a mesma coisa, com vomitar antes do jogo, percebes? Portanto, mas aí é diluído, como tu disse, tens ali a gatio, né? Tens ali o teu amigo do lado que vai, se tu falhares, ele vai segurar. Sim, eu acho que as maneiras de lidar com a pressão são completamente diferentes e que estamos aqui a falar de competências psicológicas diferentes também. Uhum. Sim, por exemplo, eu gostava que falasses um pouco, e pronto, a gente não... Isto é off-topic, né? Mas queria que falasses um pouco do perfil psicológico de um atleta de excelência, por exemplo, como o Michael Phelps. Pronto, o Michael Phelps teve os seus problemas agora, mais recentemente, com depressão e com falta de motivação para treinar, mas ele é um atleta que no seu auge era muito forte psicologicamente. Exatamente. Consegues descrever o perfil psicológico de um atleta, de um super atleta como Michael Phelps? O perfil psicológico de um super atleta como Michael Phelps é o perfil psicológico de um indivíduo da bolsa que nunca perdeu e que faz milhões num dia. Também está orientado ali muito para aquilo que é o seu objetivo. E ninguém toca e ninguém existe, a não ser eu, a água, a piscina, ou seja, a mentalidade dele o foco dele está 100% naquilo que ele vai realizar.
Ele tem uma capacidade, tem um controle emocional, que toda a gente viu, parece uma pedra, né? Tem um autocontrole, tem um domínio e conhecimento dele próprio que é de excelência, portanto, o que se traduz numa performance individual completamente surreal. Portanto, imagina as técnicas que ele deve dominar. Provavelmente ele nunca precisou de ir a psicólogo até depois dele ter tido as crises que teve, mas ele era excelente, né? É um caso de estudo, ele tem motivação top, tem um autocontrole que eu já disse, tem uma autoconfiança, tem um autoconceito dele, daquilo que ele vale. Exatamente, eu acho que é muito isso, é a confiança que ele tem nele próprio, eu acho que isso é muito, muito importante. É o que eu queria falar também um pouco, porque a confiança, lá está, a confiança é aqueles tais 90% de sucesso que vais ter numa prova, aquela parte psicológica é praticamente só confiança. E eu, por exemplo, eu tenho um exemplo, hoje por exemplo, como disse, fui jogar a bola. E eu no início estava super confiante e estava a jogar bem. E eu acho que a confiança depois lida a um estado de conforto. E esse conforto dá o tal relaxamento que falamos há pouco. E tudo sai bem. Só que eu, entretanto, a meio do jogo, aleijei-me no joelho. E comecei a ir à jogada com mais medo, com receio. E tudo correu mal. E lá está, perdi a minha confiança. Ficaste limitado, não só fisicamente, mas psicologicamente. O teu subconsciente dava-te ali um alarmezinho. Exatamente, e tudo começou a correr mal. Eu acho que, lá está, o Michael Phelps, ele tinha plena confiança no seu valor e há muitos nadadores, e neste caso nadadores, mas muitos atletas, que têm alguns problemas de confiança e depois isso não se traduz num resultado de excelência também. Mas qual é o atleta que faz um comeback como ele faz para o Rio 2016? E atenção, ele em 2015, se não estou em erro, nos nacionais americanos fez provas excelentes. Fez uma prova excelente, as outras mais ou menos, mas sim, no seu comeback, depois de 2 anos. Sim, mas se ele fosse a Kazan, era medalhado. Exatamente. Eu lembro-me de ver. Sim, é verdade, tens razão. Portanto, ele faz um comeback, portanto, o Michael Phelps tem um exemplo de performance de todas as competências psicológicas que a gente escolhe para um atleta. Ele é blindado. Na minha opinião, ele estava blindado nessa altura da vida dele, do sucesso que ele teve. Era um atleta blindado, completamente nada lhe tocava, não vale a pena. Sentia-se o super-homem, de facto. E ele entrava em cada prova e tu sentias que ele estava completamente focado, mesmo até com água nos óculos. O tipo conseguia ter recordes do mundo, não é? Portanto, o que é que tu podes pedir mais? Isso trabalha-se, isso treina-se. Ele tinha essa confiança porquê? Porque treinou, não é? Isso veio de algum lado. Não nasceu só com essa confiança. Isso veio de algum lado. Então é preciso saber como é que ele ganhou isso. Foi o conhecimento do corpo dele, daquilo que valia. Não é? É preciso ter ali uma mentalidade muito forte. Muito forte. E é preciso também lembrar quem é que estava por trás dele, o suporte dele, não é? A irmã dele tinha sido nadadora, certo? Tinha falhado uns jogos. Por acaso não sei, sinceramente não sei da irmã. Com problemas nas costas, acho eu. Eu sei que a mãe estava em todas as provas e sempre... Acho que a irmã... espero não estar a dizer nenhum disparate, mas acho que a irmã tinha já um historial de desporto e tinha o Bob Bowman, que foi um mentor e deve-lhe ter trabalhado aquela cabecinha como ninguém, não é? Nuno, muito obrigado. Foi muito interessante e espero que os nossos ouvintes tenham gostado e percebam um pouco mais do que se passa na vida de um atleta. Não vemos só, as pessoas às vezes só veem as coisas boas, mas também há algumas coisas mais e há alguns problemas. Não. Um atleta de topo a nível nacional, internacional também tem os seus dias menos bons e os seus problemas. E como estava a dizer, somos todos humanos, somos todos iguais. Portanto, não há cá atletas extraterrestres e atletas terrestres. Somos todos iguais e todos temos a hipótese de conseguir fazer algo especial no desporto ou no que é que seja. Desde que tenhamos o mindset, preparado. Mindset positivo e preparado e consigamos trabalhar o necessário para chegar. E eu acho que isso é muito importante transmitir aos nossos ouvintes. Muito obrigado. Obrigado. Eu acho que sim, acho que estás completamente correto e acho que gostava de colocar aqui uma ideia para as pessoas que falham muito e que depois ficam com vergonha de ter falhado. Acho que devem sempre lembrar do que me ensinaram ainda quando eu vim para Figueira nadar e com os meus treinadores, que disseram sempre, o treino nunca se perde. Portanto, falhaste hoje, falhaste amanhã, pá,
aquele treino que tu tiveste arduamente, aquele trabalho nunca se perde. Se foi por falta de competências emocionais, outra qualquer que tenha acontecido, pá, tens que ir buscar essa força, porque aquilo que tu fizeste não foi por água abaixo. Portanto, queria também transmitir isso a todos os nadadores, todos os atletas, que continuem a trabalhar muito, porque eu sou um daqueles atletas que sempre acreditou muito no trabalho, sempre acreditou muito que o trabalho era a base. Portanto, espero que continuem a trabalhar muito, com qualidade, e que estejam atentos aos sinais mentais que têm, porque ansiedade excessiva não é bom, procurem ajuda. Hoje em dia temos imensas ferramentas, portanto apoiem-se nas pessoas que vocês acham que se devem apoiar, estejam atentos aos sinais também aos problemas de bullying, que nós chegamos aqui a falar, mas acho que era aqui um tópico interessante. Podes falar um bocadinho. Porque há muito bullying no desporto. Por exemplo, isso afeta ou não afeta, mas o bullying, por exemplo, no caso mais recente da atleta sul-africana, para mim é um caso de bullying chocante, um bullying de mídia até, e depois um bullying da estrutura máxima do desporto, não é? Que está a obrigá-la a fazer coisas que não... Pronto, e o bullying existe todos os dias. Temos uma colega gordinha, temos um colega que tem os óculos mais feios. E isto quando eles são muito jovens tem um impacto muito maior do que se for, por exemplo, uma pessoa da nossa idade, não é? Sim, uma pessoa da nossa idade, nós somos um bocado maus uns para os outros e por diversão. Somos um bocado maus uns para os outros por diversão. Sim, temos outra capacidade de aceitar de encaixe. Exatamente. E se não tivermos essa capacidade de encaixe, estamos a desenvolvê-la, não é? E temos que desenvolvê-la, e ainda bem que nos estão a fazer isso nesta altura. Mas um miúdo novo não tem, não é? Um miúdo novo não tem. E às vezes também pode partir dos treinadores. Portanto, muita atenção a essas questões aqui levantadas. Alexandre, foi um prazer enorme. Obrigado. Prazer meu, muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado por terem ouvido a Hora H2O. Sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho para colocarem as vossas questões, darem-me o vosso feedback e perguntas que queiram fazer aos próximos convidados. Muito obrigado e até à próxima.